E aí, pessoal? Hoje a gente vai entrar num universo teológico que, olha, é super complexo e muitas vezes mal compreendido, a Quimbanda. E lá no topo da hierarquia deles existe uma força, uma potência que comanda legiões de espíritos. O nome dessa força é o Maioral. Mas quem, ou melhor, o que é exatamente essa figura? Quando a gente vê uma imagem como essa, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é o quê? O diabo da tradição cristã, certo? Só que a resposta é bem mais complexa do que parece. Na verdade, a resposta curta e grossa é não. Simplesmente não é. Essa tabela aqui ajuda a gente a entender o tamanho da diferença. De um lado está lá a ideia do Satanás bíblico, a personificação do mal e tudo mais. Do outro, a visão da Quimbanda. Uma força primal, o mestre da matéria, um rebelde libertador. Para a gente conseguir entender o Maioral, a gente precisa, dar um pause nessa ideia de bem contra o mal que a gente está tão acostumado. E para organizar essa conversa, a gente vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, essa ideia de além do bem e do mal. Depois vamos ver o Maioral como a fonte de poder primal. Em seguida, as 3 faces do comando, como funciona o seu governo de espíritos. E, por fim, o objetivo disso tudo, o poder sobre este mundo. Então, vamos lá. Começando pelo nosso primeiro ponto, ir além do bem e do mal. Isso aqui é crucial, gente. É preciso sacar que a Quimbanda não opera nessa briga de bonzinho contra malvado. A cosmologia aqui é sobre outras dinâmicas, tipo movimento contra estagnação, ou espírito contra a matéria. É uma lógica completamente diferente. Certo. Então, o que é o Maioral? Pensa assim, é a fonte de energia central, o motor de tudo na Quimbanda. E o mais importante, não tem forma. Não é uma pessoa, e sim a própria força que governa o mundo material. Isso nos leva a um conceito-chave, imanência, que significa que esse poder não está num céu distante, não. Ele está aqui e agora, presente na nossa realidade. E isso leva a gente para uma diferença fundamental, viu? Muita gente conhece Esos e Pombagiras, que são espíritos de pessoas que já viveram aqui na Terra, certo? Pois é, o Maioral não é assim. Ele não é um quem. Ele é um o quê? É uma potência cósmica, uma egrégora, que é como se fosse uma consciência coletiva, sabe? Um princípio fundamental que dá vida, que anima o sistema todo. Olha, tem uma analogia que é perfeita para isso. Imagina que o Maioral é a bateria central do sistema, a grande usina de força que alimenta a capacidade de trabalho de todos os outros espíritos. Sem essa bateria, simplesmente nada funciona. Essa ideia ajuda a gente a pegar um conceito que é super abstrato e deixar ele um pouco mais palpável, né? Beleza, agora vamos para o nosso segundo ponto, a fonte de poder primal. A pergunta é, como é que uma energia que não tem forma ganha uma imagem? É aí que a Quimbanda faz uma coisa muito interessante. Ela pega um símbolo super conhecido e bem controverso e dá um novo significado para ele. Esse símbolo é o Baphomet. Mas calma, aqui o significado dele é outro. A cabeça de bode, por exemplo, não tem a ver com maldade, mas sim com a vitalidade da terra, o instinto. O corpo andrógeno, com características masculinas e femininas, representa a totalidade, a união. Os braços apontando para cima e para baixo mostram que o que está no mundo espiritual se conecta com o material. E a tocha na cabeça é a luz da iluminação, da inteligência, da sabedoria oculta, a chamada luz de Lúcifer. Então, percebe? Não é sobre adorar o mal, mas sobre usar um símbolo poderoso para representar o domínio sobre o mundo material. Ok, vamos para o terceiro ponto, as 3 faces do comando. A gente já entendeu que o Maioral é essa energia gigante e sem forma. Mas como ela se organiza para de fato agir no mundo? A resposta está num alto comando, uma espécie de trindade que governa diferentes aspectos da realidade. Essa trindade é formada por Lúcifer, Beelzebu e Astarote. Lúcifer, o portador da luz, rege a mente, a estratégia, o intelecto. Beelzebu é o senhor da matéria, da decomposição que gera vida nova e, olha que interessante, das riquezas. E Astarote governa o movimento, as conexões, a guerra, a sedução. Pensa neles como os ministros do Maioral que executam a vontade dele. Mas não para por aí. Abaixo desse alto comando, a estrutura se expande de um jeito impressionante. E aí a gente entra no nosso quarto ponto, um verdadeiro governo de espíritos. É para pensar nisso como uma burocracia espiritual gigantesca que gerencia cada pedacinho da nossa existência. E quão grande é essa organização? Bom, tudo começa com um número, 7. São 7 grandes reinos na Quimbanda. E esses 7 reinos, olha, eles cobrem literalmente
todas as áreas da vida. O reino das encruzilhadas, por exemplo, governa os caminhos, as escolhas e oportunidades. O da Calunga, os cemitérios, lida com a morte e a ancestralidade. O da Lira rege a vida urbana, a arte, o comércio. O ponto central é, para cada aspecto da nossa existência, existe um departamento espiritual correspondente. E tudo isso nos leva ao nosso último ponto, aquele que amarra todas as pontas, o poder sobre esse mundo. Porque, no final das contas, qual é o objetivo de uma teologia tão complexa e organizada assim? Então, para a gente fechar, o ponto-chave é este aqui. A Quimbanda é um sistema, acima de tudo, pragmático. O foco é resolver problema material, grana, saúde, justiça, coisas do dia a dia. O poder não está no céu distante, ele está aqui na Terra para ser usado. Lembra do conceito de imanência? É isso. O objetivo é empoderar as pessoas com conhecimento para que se tornem mestras de seus próprios destinos. Ou seja, passa longe de ser uma simples adoração ao diabo, né? É uma estrutura teológica super sofisticada. Fica então a reflexão, né? E se o poder supremo não estivesse no céu, mas aqui mesmo, na Terra, acessível para quem souber como usá-lo? Essa é a virada de chave, a mudança de paradigma fundamental que a teologia do maioral na Quimbanda propõe.